Meus irmãos, eu desejo a todos uma excelente noite e desejo que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 123. A minha palavra de boa noite também se estende a todos que nos estão assistindo aqui pelo canal da nossa igreja no YouTube, no desejo de que Deus possa ter misericórdia de nós e falar ao nosso coração. Os versículos de 1 a 3 até a parte A do Salmo 123 nos dizem assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. E eu queria que também nós abríssemos no livro de Efésios, no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículos de 17 em diante. Efésios 4:17, assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você que está em casa e todos nós que estamos aqui no templo, digamos amém. Amém significa assim seja. Essa palavra tremenda possa ser aplicada nos nossos corações. Meus irmãos, nós entendemos que falamos nessa noite, inseridos dentro de um contexto muito difícil. Nós falamos numa época onde muitos corações estão dilacerados. Muitos pais de família estão desempregados. Muitas pessoas vivendo as mais diferentes provações que a gente talvez nem pudesse imaginar. Nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas vivendo com uma renda de R$400 para baixo. O último número que eu ouvi em algum dos jornais que assistia, falava em 70 milhões de pessoas vivendo nessa linha de pobreza. 70 milhões de pessoas.
de pessoas. Se nós imaginarmos que a nossa cidade, Campina Grande, tem aproximadamente 400 mil habitantes, se nós fizéssemos uma conta matemática, nós poderíamos ver quantas cidades de Campina Grande estão vivendo uma situação como essa. Então, meus irmãos, o contexto é muito complicado, é muito difícil. E essa palavra que nós queremos trazer aqui, ela é a palavra de Deus. E eu entendo que em dias tão difíceis, às vezes torna-se muito, muito complicado a gente abrir o coração e crer que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Mas eu queria, principiando essa nossa reflexão nessa noite, dizer para você que Deus, sim, pode fazer um milagre na sua vida. Meus irmãos, todo o ser humano, por mais complicado que seja, ou perdido que pareça ser, no fundo da sua alma ele deseja ser feliz. E parte essencial dessa felicidade é ter um lar de paz, um lugar de descanso, um lugar de harmonia, um refúgio, uma fonte da qual bebemos e saciamos a nossa sede, um maná celestial, do qual extraímos forças para enfrentar as lutas da vida. E para que isso aconteça, nós devemos levantar os nossos olhos para os montes e dizer, como nós lemos aqui no Salmo 23, tem piedade, tem misericórdia de nós. E perceber que somente do Senhor, vem o nosso socorro, bem como tudo o que nós necessitamos para viver numa casa de bênção, num lar de bênção. Tem um provérbio que eu trabalhava com os meus alunos em sala de aula, que dizia assim, um provérbio em inglês, que dizia assim: uma casa é uma boa casa quando boas pessoas vivem dentro dela. Se a gente pudesse modificar um pouco esse provérbio, é um provérbio, se eu não me engano, americano, um provérbio inglês, a gente poderia dizer o seguinte, que uma casa é uma boa casa, não quando ela é luxuosa, quando ela tem todos os aparatos de riqueza, não, mas quando Jesus é o capitão, é o governante, é o rei daquele lar, não é? Muitas vezes nós olhamos para os nossos lares e percebemos que ainda nos falta muito para que digamos de peito aberto que vivemos num lar de harmonia. Todos nós sabemos que não existe nenhuma família perfeita. Todavia, se Jesus for rei, se Ele reinar em nossas casas, nós desfrutaremos de paz. E os problemas que vierem, porque eles vêm, os problemas vêm sobre todos, os problemas que vierem não vão ser suficientes para nos destruir. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa vida estará firmada na rocha. Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de trabalhar apenas um ponto com os amados irmãos. Qual é o papel do homem de Deus dentro da família? Para que esta seja uma expressão de bênção na vida daqueles que a compõem. Antes de analisarmos os pormenores do papel masculino no lar, nós temos que entender dois princípios básicos. O primeiro deles começa com uma vontade, com um desejo diário e contínuo de despojar-se do velho homem. A palavra despojar-se significa despir-se, tirar as vestes do velho homem. Ou seja, através da oração, a busca contínua pela santificação. E o que seria isso? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, nos explica, sobretudo nos versos 22 a 32. Ele vai falar algumas coisas essenciais para nós. Ele vai dizer: deixe a mentira, evite ao máximo pecar. Ele diz: não pequeis, não dê lugar ao diabo,
não furte, não fale palavras torpes, não fale palavras que destruam as pessoas, mas sim aquelas que promovem edificação. Tire toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, nós entendemos que o homem deve sempre estar se autoavaliando e, quando necessário, e muitas vezes é necessário, ser humilde e corrigir-se, confessar e arrepender-se de seus pecados e aprender a pedir e conceder o perdão. O segundo princípio está necessariamente atrelado ao dever do homem buscar sempre querer ser cheio do Espírito Santo. Revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós lemos no livro de Efésios 4:24, nós lemos: revestai-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. No capítulo 5, versículo 18, nós lemos: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma observação aqui acerca dessa palavra dissolução. Essa palavra no original grego, ela tem um sentido de danação, de perdição, de excesso, de desregramento, de falta de controle, de gasto, de prodigalidade. Aqui, meus irmãos, a ideia não é somente o fato de embriagar-se. Aqui na nossa Bíblia de Estudos Genebra, tem uma nota muitíssimo interessante que eu gostaria de ler com os irmãos. Enchei-vos do Espírito. Enquanto o selo do Espírito é a iniciação na vida cristã, não, desculpa, meus irmãos, é o 5,18, não vos embriagueis com vinho, era essa nota que eu queria ler para os irmãos. Não vos embriagueis com vinho, trata-se de algo mais do que mera proibição da embriaguez. Paulo se refere provavelmente a uma forma orgiástica de adoração, tal como a praticada no culto a Dionísio, Baco, o deus do vinho. O ritual a Dionísio seguia vários estágios de embriaguez, tidos como incorporações da divindade nos participantes, inspirando profecia, dança frenética e música. Tal culto é chamado de dissolução. Então veja a profundidade desse texto. Não andeis dissolutamente, desregradamente, se entregando às suas paixões, às suas dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez esse diálogo, esse discurso, seja por muitos entendido ou interpretado como um discurso meramente religioso ou careta, mas eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo, que somente através da presença do Espírito Santo na tua vida é que tu vais saber verdadeiramente o que é paz, o que é alegria, o que é viver de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós cremos que somente pela graça de Deus, permeada pela evidência do fruto do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo que é amor, paz, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, alegria. Somente pela graça de Deus e permeada por essa evidência do fruto do Espírito Santo, é que nós, homens, podemos desempenhar bem o nosso papel na família. Portanto, meus irmãos, nós estimulamos a todos a se entregarem por completo nas mãos de Cristo Jesus e, através da oração, confessá-lo como Senhor e Salvador e arrepender-se dos seus pecados.
Vamos agora, meus irmãos, para a parte mais prática. Como se materializa o papel do homem de Deus, do homem de oração na família? E aqui o livro de Efésios, o livro de Cantares e o livro de Provérbios, também Eclesiastes, vão nos ajudar. Em primeiro lugar, meus irmãos, o homem de Deus deve saber que Deus o constituiu como cabeça do seu lar, o sacerdote da casa, o líder da família. E aí o homem não deve querer se esquivar dessa grande responsabilidade. A ele, o homem, cabe o dever maior. Não é somente a ele, porque a sua esposa é auxiliar, ela lhe ajuda, ela coopera com ele em tudo. Mas cabe a ele a primazia, o dever maior de suprir as necessidades físicas, psicológicas e espirituais da sua mulher e dos seus filhos. O homem de Deus, ele tem que entender que lhe cabe a tarefa de apacentar a sua família, tanto em meio às bonanças, como em meio a adversidades como esta que nós estamos vivendo hoje. Tem um texto muito bonito, dito no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O homem de Deus, ele deve ser trabalhador, mas ele tem que ser moderado, não em extremo. O texto no Salmo 127 vai nos dizer que é inútil nos levantarmos de madrugada, repousarmos tarde, comermos o pão de dores, porque Ele, o Senhor, supre aos seus amados enquanto dormem. Isso não significa, por outro lado, que nós devemos querer dormir, descansar em berço esplêndido e não com sangue na veia querer trabalhar. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos estimular a trabalhar com sabedoria, com sangue correndo nas veias, porque esta é uma grande dádiva, uma grande bênção que o Senhor nos dá. E aqui eu volto à minha palavra, para aqueles que, como esses 70 milhões de pessoas aqui que nós citamos, nesses números que nos chegam a informação, eu quero dizer para você que porventura está vendo este vídeo, que você se entregue e entregue os seus desejos, as suas vontades, e peça para que estas sejam de acordo com a vontade de Deus, porque Ele vai tomar conta de você e da sua família. Confie nele, porque o milagre Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Espera no Senhor, confia somente nele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O rei Salomão nos ensina valiosas lições sobre essa questão de trabalho árduo, sobre busca de riquezas. O sábio Salomão vai nos dizer: é melhor uma mão cheia, ou seja, um punhado com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O problema não é o dinheiro, mas é onde está o nosso coração. Existem pessoas que têm bastante dinheiro e conseguem viver relativamente bem com isso. Mas quando nós colocamos o nosso coração, tem gente que não tem quase nada, mas é orgulhoso, é completamente ligado às coisas materiais. Isso, diante de Deus, é a mesma coisa de quem tem abundância de dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro, naquilo que está no nosso coração, não é? Muitas pessoas abastardas financeiramente são verdadeiras dádivas de Deus para esse mundo. Ajudam instituições de caridade, ajudam as pessoas mais carentes. Existem pessoas extremamente generosas e abastardas financeiramente. Da mesma forma que existem pessoas que são extremamente mesquinhas e que não abrem a mão para ajudar em nada ao necessitado. E nós lemos aqui no texto base do nosso estudo que o homem deve estar disposto
a ajudar aqueles que necessitam. Salomão continua dizendo: como saí do ventre da minha mãe, nu, assim voltarei, não é? E nada tomarei do meu trabalho que possa levar na minha mão. E aí, meus irmãos, é como a gente estava dizendo, nós não podemos ir para um outro extremo, o extremo da preguiça, não é? Salomão também diz: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso, ou seja, o preguiçoso, a alma indolente, padecerá fome. Tem um texto, meus irmãos, que gera na gente uma imagem muito forte. Salomão diz assim: passei pelo campo do preguiçoso. Imagina um sítio, eu queria que você imaginasse agora um sítio. Passei pelo sítio do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Olha só, o preguiçoso é chamado de homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tinha visto, o guardarei no meu coração, e vendo, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Então, meus irmãos, nem um extremo, nem outro. Seja trabalhador, procure com dignidade fazer aquilo que vem às suas mãos com excelência. E quando você estiver trabalhando, glorifique a Deus com o seu trabalho. Não sirva como se você estivesse servindo aos homens, e você está servindo aos homens, mas sirva como se estivesse servindo a Deus, e na verdade você está servindo a Deus. Ou seja, o seu coração como trabalhador deve ser o seguinte: Pai, eu vou trabalhar dando o meu melhor, porque com o meu trabalho eu estou glorificando a Ti. A palavra do Senhor nos ensina: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. O homem de Deus, meus irmãos, ele deve entender que para apacentar a sua família, ele precisa de algumas coisas muito sublimes. Para que você seja pastor da sua casa, você precisa de sabedoria. Quem é como sábio, diz a palavra de Deus? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eclesiastes 8, 1 e 5. Uma segunda coisa que o homem de Deus precisa para apacentar a sua família é temor a Deus. Eclesiastes 8, 12 nos diz assim: ainda que um pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Meus irmãos, aqueles que temem ao Senhor, bem lhe sucede. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, meus irmãos. Você acredita nisso? Você acredita no poder de Deus? Meus irmãos, nós vivemos uma época que a gente muitas vezes se sente fraco. Muitas e muitas vezes nós nos sentimos como aquela música do Grupo Logos: a minha tão pequena fé. E a nossa fé é muito pequena mesmo. Não foi à toa que Jesus Cristo disse: se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para acolá, e isto será feito. Nossa fé é pequena. Por isso nós devemos nos apresentar diante de Deus, presbítero Ademir. Devemos nos apresentar diante de Deus, Carlinhos, com humildade. Devemos nos apresentar diante do texto bíblico com humildade.
Veja aqueles dois que oravam em praça pública, um se exaltava, o outro dizia: sê propício a mim, eu que sou miserável pecador. E foi para este que o Senhor voltou os seus olhos. Sejamos humildes, porque nós não somos nada, absolutamente nada. Somente a graça do Senhor nos sustenta. Uma terceira coisa que um pai de família precisa para apacentá-la é calma e tranquilidade. Meus irmãos, não é fácil. Calma e tranquilidade. Levantando-se contra ti, diz a palavra de Deus, o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a calma desfaz grandes erros. Olhe que palavra de sabedoria. A calma desfaz grandes erros. Os maiores erros que nós cometemos, nós os fazemos quando nós estamos descontrolados, quando nós damos vazão à nossa ira. Meus irmãos, o homem de Deus, o chefe de família, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. O amor ágape, amor de entrega, santificação, purificação pela palavra, lavagem, apresentação como gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. O homem de Deus tem que amar as suas esposas como ama ao seu próprio corpo, que o alimenta, que o sustenta. Ele tem que entender que a proposta do casamento é viver em união. Olha o texto de Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A proposta do casamento não é para você viver brigando o tempo todo, em dissensão, em contendas constantemente. Se assim está acontecendo dentro da sua casa, você e sua mulher precisam se arrepender. E aí nós precisamos deixar de lado toda a arrogância, todo o nosso eu, todo o nosso achismo e nos rendermos, nos submetermos a Deus para que Ele possa trabalhar no nosso coração. Porque nós devemos ter a consciência que o casamento, marido e mulher, os dois formam uma só carne. Tem um texto muito lindo na palavra do Senhor que diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Imagina essa cena, essa imagem dessa flor, cheio de espinhos e no meio um lírio. Então, aquele lírio, essa é a minha querida entre as donzelas. Ou seja, se a gente pudesse fazer uma analogia, a nossa esposa, aquela bênção que Deus nos deu, seria o lírio, e tudo que está ao redor, todas as mulheres que estão ao redor, seriam espinhos para nos ferir e para destruir a nossa vida. Isso nos faz entender que o homem deve valorizar a sua mulher e entender que uma boa esposa é uma grande bênção de Deus. E aí a gente abre um parênteses aqui para falar para você, mulher. Nós vamos ler aqui alguns textos na sequência que falam sobre você, mulher. E aí a grande reflexão é: você é uma boa esposa para o seu marido? Você é uma dádiva de Deus na vida do seu marido? Vocês percebem que para que a família possa viver em comunhão, precisa-se de uma tríade. Em primeiro lugar, o Senhor e a sua palavra reinando naquela casa, e marido e mulher trabalhando de todo o seu coração para que aquele casamento dê certo. Se quando somente um faz a sua parte e o outro não, a coisa fica como se tivesse com um defeito e não consegue fluir com tranquilidade, com fluência. Desculpe a falta da palavra que se adequasse melhor. Então, fica essa reflexão: você tem sido uma dádiva para o seu marido? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos aproveitar a vida ao lado da mulher que amamos.
O texto, Salomão nos diz em Eclesiastes 9:9, aproveita a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vã, passageira, efêmera. Se os nossos dias aqui na terra são tão passageiros, por que nós perdemos tanto tempo com coisas fúteis? Por que nós perdemos tanto tempo com o erro, com as palavras torpes, com as atitudes erradas, com o machucar, com o ferir? Por que nós não aproveitamos o nosso tempo para semear Deus na vida da nossa família e na vida de todos aqueles que nos cercam? A palavra de Deus diz que esposa é coisa boa, é favor de Deus. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. A casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Faça uma autorreflexão, você marido, você mulher. Você tem sido uma dádiva, uma bênção dentro da sua casa? Provérbios capítulo 31, fica a dica para você ler em casa. Fala sobre a mulher virtuosa, que vale muito. Salomão nos diz que uma mulher que tem sabedoria, ela edifica, ela constrói a sua casa. Ela é a coroa do seu marido. No livro de Cantares, que é um livro belíssimo, tem um texto que me encanta. E existe ali uma analogia muito bonita. O texto nos diz assim: qual a macieira? O que é uma mangueira? É um pé de manga. O que é uma goiabeira? É um pé de goiaba. Uma macieira é um pé de maçã. Qual um pé de maçã entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Aí ela diz, a amada diz, a sulamita diz: desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O que é que isso diz para nós, homens? É que nós devemos fazer com que a nossa mulher se sinta amparada, dando-lhe sombra, descanso, e o seu fruto é doce ao paladar. Que fruto eu e você temos dado para a nossa esposa e para os nossos filhos? O nosso fruto tem sido doce ou intragável? Meus irmãos, olhe, talvez eu e você estejamos dando frutos intragáveis, mas hoje é noite de arrependimento. O Evangelho é isso, arrependimento. Não importa quantos anos de crente você tem, quantos anos a sua carteirinha de membro já está mofada, não importa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Existem muitos homens que saem para trabalhar e quando voltam para as suas casas, as mulheres e os filhos dizem: acabou a nossa paz, papai chegou. Oh meu Deus, estava tão bom, mas papai chegou. Esconde isso, para com isso, guarda isso. Porque chega um monstro dentro de casa. E às vezes esse monstro é a pessoa mais cordial com tudo e com todos, mas com os seus dentro de casa ele se transforma. E aí Salomão nos mostra um texto em Cantares que nos envergonha. Olha que diferença. A mulher diz assim: o meu amado, isso está escrito em Cantares 5:4. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Vamos tentar traduzir isso aqui. O meu amor abriu
porta, pegou na maçaneta da porta e fez assim para entrar dentro de casa, e as minhas entranhas estremeceram de amor dele. As casas mais modernas, o portão de alumínio foi acionado, o controle remoto abriu ali, e ele colocou o carro para dentro, e as minhas entranhas estremeceram de amor. Chegou o meu amado, chegou o meu marido. Eu sou esse homem. Minha esposa está aí me assistindo. Eu sou esse homem? Não sei. Quem tem que dizer é ela. Outro texto muito lindo na palavra de Deus. Diz assim, falando sobre o homem: as suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Mas a vara da correção a afugentará dele. Ou seja, a nossa disciplina, a nossa correção vai moldando o nosso filho. Claro que o nosso caráter, no sentido mais profundo da palavra, é forjado pelo Espírito Santo. Mas nós, como pais, temos a responsabilidade de ir aparando as arestas, de ir lapidando aquela pedra, aquela herança que o Senhor nos deu. Porque se assim nós não fizermos, o mundo vai fazer. E às vezes é muito tarde. Muito tarde mesmo. A Bíblia diz que a repreensão e o castigo, a vara, elas dão sabedoria, mas o menino entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Pastor Renato Vagens, no livro 12 Maneiras de Expulsar Seu Filho da Igreja, ele conta a história de uma menina que está no supermercado e diz: mãe, me dá um picolé. Aí a mãe diz: não, minha filha, você está gripada, eu não posso lhe dar picolé. Aí ela começa a espernear, sabe? Gritando dentro do supermercado: eu quero. Aí a mãe, como a gente diz aqui na Paraíba, encabulada, olha assim, né, sem graça, assim, aquela carinha, né? E sem titubear, fornece aquele picolé para a filha. E olha para o povo assim que estava presenciando aquela cena e diz: quando ela quer uma coisa é fogo, né? Sem medir as consequências do seu ato, ela lhe atende o pedido. Nós temos como pais e mães a responsabilidade de aprender a dizer não. E este é um dos aspectos mais importantes na educação de crianças e adolescentes. Quem não sabe dizer não cria filhos impulsivos, incapazes de esperar e que procuram a todo custo a satisfação imediata dos seus desejos. Estipular limites para um filho é prepará-lo para conviver com o mundo e as frustrações que fazem parte da realidade da vida. Disciplina, meus irmãos, e limite na medida certa geram amadurecimento e crescimento emocional. Pastor Renato Vargens, também nesse livro, ele fala sobre algumas lições maravilhosas que nós devemos extrair desse livro. E eu gostaria de citar uma para encerrar. Comporte-se na igreja de um jeito e em casa de outro. Com os irmãos seja um poço de gentileza e com o cônjuge e filho seja um monstro de brutalidade. Nós sabemos que todo mundo tem o seu momento de aspereza, de irritação, mas isso não deve ser constante. Ações, elas falam mais alto do que palavras. Eu falo de mansidão, mas sou irascível. Condeno os políticos, mas suborno o guarda de trânsito. Falo de ajuda ao próximo, mas não faço nada para ajudar dentro de casa. Eu digo que Jesus é a verdade, mas eu falo mentiras.
Eu falo sobre respeito, mas eu grito com os mais velhos e não me submeto às autoridades. Hipocrisia é coisa de fariseus, não de servos de Deus. O pastor conta que algumas crianças estavam brincando e conversando entre si, e o assunto daquela conversa, eram seus pais. E uma disse assim: meu pai conhece o prefeito da cidade. A outra disse assim: meu pai conhece o governador. Aí o outro arrematou e disse: o meu pai conhece o chefe da polícia. E um pastor, que era pai de um daqueles meninos que estavam ali na roda, ouviu o seu filho dizer assim: e o meu pai conhece a Deus. E aquele pastor, aquele pai daquela criança, ficou muito feliz e chorou e louvou a Deus por aquele momento. Qual é o legado que nós queremos deixar para este mundo? Vamos orar. Vamos ficar de pé, aqueles que estão aqui. Você